Fala, Fogão! Botafogo e Ceará vão se enfrentar pela 19ª rodada em partida a ser realizada no estádio Newton Santos nesse sábado. É uma partida importantíssima para o Botafogo, que tem a equipe cearense somente a 3 pontos de distância. Logicamente que a gente perde na questão do critério de desempate, mas conquistar uma vitória nesse sábado é fundamental para o time do Botafogo. O time do Ceará, que tem a 17ª melhor campanha, ou menos pior campanha, como visitante, com 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Marcou 9 gols na casa dos adversários e sofreu 15. Já o Botafogo tem a 17ª campanha como mandante, com 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 8 gols e sofreu 10. Botafogo e Ceará, que na história, segundo o raio-x do site ogol.com.br, já se enfrentaram 22 vezes, com 5 vitórias do Ceará, 8 vitórias do Botafogo. Nos últimos 10 jogos, 6 empates e 2 vitórias para cada lado, o que mostra um equilíbrio nesse confronto. A última vitória do Botafogo sobre o Ceará, vale lembrar, foi na Copa do Brasil, aquela virada épica do Botafogo em 2014, vencendo por 4-3 no Castelão. É um jogo que o Botafogo tem que entrar muito concentrado. A equipe do Ceará está a 4 jogos sem perder e o Botafogo precisa vencer a qualquer custo. Eu vou passar muita informação bacana a respeito dessa partida entre Botafogo e Ceará, só que, claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, por gentileza, compartilha nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se ainda não for inscrito no canal, peço que se inscreva para poder ajudar o canal a crescer. A gente agora está com a meta de 500 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar a respeito desse time do Ceará são os destaques individuais. Os jogadores que têm feito uma boa temporada, que estão conduzindo aí a equipe do Ceará no Campeonato Brasileiro. Eu estou me referindo aqui ao Léo Chu, um ponto esquerda muito interessante, tá? Tem partido para cima dos adversários, vai dar trabalho para o Kevin, ele que pode também cair lá pela direita eventualmente, fazendo uma troca com o Fernando Sobral, que é o ponta direita da equipe do Ceará. Vale destacar também o Vina, tá? Um jogador Vinícius, aquele Vinícius que o Botafogo já tentou contratar outras vezes e tal, e que, segundo o Montenegro, tentamos novamente nessa temporada, só que o jogador pediu R$200 mil. O Botafogo então fechou as negociações, porque infelizmente o Botafogo não se propõe a pagar esse tipo de salário. Infelizmente. Ele está vivendo um grande ano, é o homem referência ali do meio de campo, tá aparecendo para tudo quanto é lado do campo, pela direita, pela esquerda, por dentro, fazendo infiltração pelo corredor interno, fez gols importantes nesse Campeonato Brasileiro, vale esse destaque, e além disso, é o cara da bola parada, cobra escanteio, cobra falta, tá vivendo realmente um grande momento. Lá atrás, no gol, o Ceará tem o Fernando Praz, um goleiro experiente, todo mundo sabe da qualidade do Fernando Praz, é um cara que realmente promete dar trabalho aí pra gente poder furar a defesa do Ceará. No comando de ataque, o Kleber vai voltar. Esse é um centroavante perigoso, alto, forte, e o Ceará deve buscar o jogador no jogo aéreo. É um tipo de jogada que o Botafogo vai ter que estar muito atento. A gente sabe muito bem como o Botafogo tem dificuldade para anular esse tipo de jogada. Não à toa, tomamos tantos gols em jogada de cruzamento. O Botafogo que tomou 14 dos 20 gols até aqui em jogadas de cruzamento, tanto pelo alto quanto por baixo. Então o Botafogo vai ter que ter muita atenção, porque a equipe do Ceará busca atacar pelas duas pontas, certo? Com o Léo Chu e com o Fernando Sobral. Eles buscam fazer esses ataques ali pelos lados, os laterais apoiam e o Vina circula muito ali pelos setores. Então o Botafogo tem que estar com uma marcação bem compactada, diminuir os espaços, não deixar a equipe do Ceará buscar esses jogadores para poder usar a velocidade. Um outro ponto aqui que vale destaque sobre o time do Ceará é a maneira como eles jogam. O Ceará que tem uma marcação firme no meio de campo, vira e mexe, aperta a saída de bola do adversário. Se já tiver com as peças posicionadas mais adiantadas, né, obviamente, numa sequência da jogada, por exemplo, eles marcam realmente firme no meio de campo e o Botafogo então não pode vacilar. Se o Botafogo vacilar na saída de bola, a probabilidade é que o Ceará consiga construir alguma coisa. Pego como exemplo aqui a partida diante do Fluminense, em que o Ceará fez um gol roubando a bola na saída ali do Fluminense. O Digão se enrolou, o Vina pegou aquela bola e acabou fazendo o gol. Então o Botafogo tem que estar atento na sua saída, principalmente porque no jogo contra o Cuiabá, vale lembrar, o Honda infelizmente errou a saída de bola por estar sendo pressionado pelo adversário. Estava de costas para o campo de ataque, foi pressionado, tentou achar o Caio Alexandre, deu errado o passe e dali saiu o gol do Cuiabá.
Então a gente tem que ter aprendido essa lição. Vamos enfrentar uma equipe que tem essa marcação firme, que pode buscar pressionar a saída de bola do Botafogo e que, portanto, precisamos estar muito atentos para evitar qualquer possibilidade daquele erro que aconteceu contra o Cuiabá voltar a acontecer. Esse time do Ceará tem uma fragilidade pelos lados do campo que o Botafogo tem que saber aproveitar. Os dois lados, para ser bem sincero, tanto o direito quanto o esquerdo, se o Botafogo buscar construir as suas jogadas pelos lados, podemos encontrar a possibilidade de cruzar essa bola na área. Algo que o Botafogo tem buscado fazer, porém tem pecado na hora do cruzamento. Esse cruzamento precisa começar a entrar, porque a gente tem centroavantes altos na equipe, de vez em quando atuam juntos ali no mesmo momento, Matheus Babi e Pedro Raul, por mais que o Matheus Babi acabe caindo mais pelo lado, infelizmente, a gente sabe bem disso, mas o Botafogo, sabendo aproveitar essa possibilidade do cruzamento, buscando ou o Pedro Raul ou o Matheus Babi, quem quer que jogue como titular, ou eventualmente os dois atuando juntos ali, que a gente sabe que pode acontecer, se acertar esse cruzamento, a defesa do Ceará tem dificuldade em marcar a bola aérea. Sofreu gol pelo alto contra o Fluminense, tá? A jogada do segundo gol do Fluminense foi um cruzamento em que o Fred, se eu não me engano, ajeitou e o Danilo Barcelos fez o gol. Tomou gol pelo alto contra o Goiás, sofreu gol pelo alto também contra o Fortaleza. Em vários jogos, o Ceará tem mostrado dificuldade com essa bola cruzada, essa bola aérea na área deles. Então o Botafogo tem que saber explorar esse tipo de situação. Já cansei de ver o Botafogo jogar as partidas sem explorar as deficiências, as fragilidades que os adversários apresentam lá na defesa. Nessa partida vai ser fundamental o Botafogo agredir o Ceará pelos lados do campo, porém cruzando corretamente essa bola. Não adianta simplesmente a gente ficar jogando toda hora a bola lá dentro para o cara que estiver lá se virar. Tem que ser realmente um passe. Tá na hora da gente ver o Botafogo acertar pelo menos uma vez esse tipo de situação. Lá na frente, o time do Ceará vai atacar também pelos lados, explorando a velocidade do Léo Xu, que está vivendo um ótimo momento, e o Fernando Sobral, que não está na mesma vibe, digamos assim, do Léo Xu, mas ainda assim é um jogador importante para a equipe deles. No comando de ataque, conforme eu disse, joga o Kleber, que vai incomodar bastante a nossa dupla de zaga. O Kleber é um jogador jovem também, tem a mesma idade ali do Canu, do Benevenuto, então é um jogador que vai dar trabalho. Ele que tem a capacidade de fazer o pivô, para quem vem de trás, por exemplo. O Vina, nesse aspecto, vai ser um jogador que tem que ser vigiado, certo? Porque ele é um cara que tem essa movimentação, essa liberdade de movimentação. Aparece de um lado, aparece do outro, pisa na grande área do adversário. E se a gente demole, ele buscando se aproximar do Kleber para fazer uma tabela rápida, ele tem a possibilidade de se infiltrar na nossa defesa e chegar na cara do Cavalieri. Então a gente precisa estar muito atento para não deixar o Kleber fazer bem essa parede, porque se fizer, vai dar trabalho. Da mesma maneira, a gente tem que estar muito atento ao Kleber na bola aérea. É um cara muito alto, a defesa do Ceará, inclusive, apesar de falhar na bola aérea, é forte também lá na frente, principalmente, por exemplo, em jogada de escanteio cruzado no primeiro pau. Esse escanteio é batido de duas maneiras. Quando o Vina bate pelo lado, que essa bola vem fechada, ele cruza no primeiro pau. Já quando ele cruza lá do outro lado, que essa bola vem aberta, fazendo aquela curva saindo, ele joga na marca do pênalti para o segundo pau. Então o Botafogo tem que estar atento para saber posicionar as suas peças nesses dois tipos de situação. O escanteio no primeiro pau do Ceará é mega perigoso. Eles fizeram gol assim contra o Fluminense e fizeram gol assim também contra o Palmeiras. Nos dois casos, o cara subiu com muita liberdade. E o Botafogo, obviamente, não pode deixar isso acontecer nessa partida. O Ceará, que, como eu disse, está 3 pontos à frente da gente. É um jogo, então, considerado de 6 pontos. Mesmo o Botafogo vencendo, não consegue passar o Ceará por conta de critério de desempate. A gente tem poucas vitórias, você sabe bem disso, né? O Botafogo vence pouco no Campeonato Brasileiro. São apenas 3 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. Então a gente tem aí 19 pontos hoje. 22 pontos tem o Ceará. Só que o Ceará, com mais vitórias, vai permanecer na frente do Botafogo. O ponto aqui é, o Botafogo não pode nem sonhar em não obter a vitória nessa partida. Porque se o Ceará, por exemplo, vence, eles abrem 6 pontos para o Botafogo. Se a gente empata, possivelmente a gente entra na zona do rebaixamento nessa rodada. Então o Botafogo só pode pensar na vitória. E para pensar na vitória, vai ter que saber anular esses jogadores que estão obtendo algum destaque no time deles. Agora tem algo que o Botafogo pode buscar explorar. O Ceará é um time que sofre muitos gols nos primeiros 15 minutos da partida. Ou seja, quando o jogo começa, a equipe deles demora a engrenar para poder concentrar efetivamente na partida. E nesse momento, diversos adversários têm tirado proveito da situação, têm conseguido abrir o placar nos primeiros 15 minutos.
O Botafogo, portanto, precisa entrar nesse jogo buscando fazer aquela marcação-pressão com a linha alta, não deixando o Ceará respirar. Aquilo que a gente esperava que o Botafogo fizesse, repetisse contra o time do Cuiabá. A gente fez muito bem contra o time do Goiás, amassamos o time do Goiás no campo de defesa, infelizmente não tivemos o capricho para poder botar a bola lá dentro, essa é a grande realidade. Porém, contra o time do Cuiabá, não fizemos isso, não passamos nem perto de fazer uma pressão lá no alto, não deixar o time do Cuiabá respirar. Nesse jogo, sabendo que o time do Ceará é uma equipe que sofre muito nesses primeiros 15 minutos, temos que tirar proveito da situação. Fazer uma marcação lá em cima, não deixar os caras respirarem, não deixar sair para o contra-ataque. Esse é um aspecto muito importante, porque o Ceará tem um contra-ataque interessante. Tá? O Guto Ferreira tem feito um ótimo trabalho com o time do Ceará, tornou esse time do Ceará mais competitivo, essa é a grande realidade. E a gente tem que ter muito cuidado para não deixar os caras escaparem no contra-ataque, senão a gente vai acabar sofrendo nessa partida. Então o Botafogo tem sim que pressionar, buscar abrir o placar logo nos primeiros 15 minutos e não deixar o Ceará empatar ou virar. Por quê? Embora o Ceará sofra muito nesses primeiros 15 minutos em diversas partidas, ainda assim, em quase metade das partidas que isso aconteceu, o Ceará conseguiu virar o jogo. Ou seja, é uma equipe que mesmo sofrendo gol não se abala. Esse é um aspecto importante aqui. Então o Botafogo conseguindo fazer o gol nos primeiros 15 minutos, não deixar o Ceará crescer no jogo. E para não deixar o Ceará crescer no jogo, a gente tem que manter o controle da partida. Manter a posse da bola, trabalhar bem essa bola de um lado para o outro, fazer as infiltrações, agredir o time do Ceará. Não podemos simplesmente entrar nessa partida para ficar assistindo a equipe adversária tocar a bola de um lado para o outro ou ficar muito confortável dentro do campo de jogo. A gente sabe que isso tem acontecido frequentemente no Newton Santos. Nossos adversários vêm aqui, enfrentam o Botafogo, ficam mega à vontade para jogar no nosso estádio e aí conseguem o resultado. Não é à toa que o Botafogo tem a 17ª campanha como mandante nessa edição do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente não deixar o time do Ceará crescer no jogo, gostar da partida, temos boas chances de chegar à vitória. Principalmente se abrir o placar nos primeiros 15 minutos. Claro que se abrir depois não tem problema, mas temos que aproveitar essa questão que tem acontecido muito com o time deles. Outro aspecto aqui em relação a esses dados é que quando o Ceará consegue virar a partida, eles ainda assim, em metade dos casos, sofreram um empate no fim. Então a defesa deles dá umas osciladas, dá umas vaciladas. A gente precisa saber tirar proveito disso. O ponto principal é, o Botafogo tem que fazer um jogo consistente, tem que ser consistente ao longo dos 90 minutos, não pode ficar no primeiro tempo bom e no segundo tempo horroroso. Se fizer isso, a chance de dar uma zebra de novo é muito grande. Então a gente tem que saber fazer um jogo muito consistente. Tem que saber pressionar lá na frente, subir as nossas linhas, não deixar o Ceará sair no contra-ataque, saber fazer uma falta tática quando for necessário. Enfim, manter o controle do jogo. Pressionar, agredir, ser intenso. O Botafogo tem que ser intenso. Esse é um aspecto fundamental se a gente quiser buscar essa vitória. E é extremamente necessário que a gente vença esse jogo. O Flávio Tênio está confiante, ele que já falou que o próximo treinador do Botafogo vai pegar o time tendo vencido a última partida, então ele está confiante nos jogadores, está passando uma mensagem positiva para os jogadores daquele tipo, olha, eu acredito em vocês. E muitas vezes, quando o jogador está vivendo um momento conturbado, né, o clube está vivendo um momento muito difícil, essa confiança, você passar esse voto de confiança, pode fazer a diferença. Que a gente saiba anular os pontos fortes da equipe do Ceará e saiba explorar os pontos fracos. Eles têm fragilidades defensivas, eles têm cometido alguns erros individuais na defesa quando pressionados. Destaco aqui, por exemplo, o lance que eu falei da finalíssima do Campeonato Cearense, mas também contra o Fluminense mais recentemente. O jogador do Ceará errou numa bola, porque o jogador do Fluminense tinha feito o lançamento, o cara estava completamente sozinho, era só dominar a bola e seguir, né? Ficava com a bola e tal, tranquilo, mas ele deu de cabeça para trás e a bola sobrou pro Fred. Só que para sorte do Ceará, o Fred finalizou de fora e essa bola foi por cima. Mas é um erro que o Botafogo tem que saber explorar. Se eles estão cometendo essas falhas, então se a gente pressionar corretamente o homem da bola, tirando as linhas de passe também, podemos arrumar algumas situações bem interessantes em relação a isso. O Ceará vai fazer isso com a gente, tá? De pressionar de vez em quando a nossa saída, e o Botafogo tem que fazer também. A gente tem que mostrar para os caras que é a nossa casa,
que na nossa casa mandamos nós. Assim, a torcida do Botafogo espera naturalmente. Mas e você, Fogão? O que você está pensando a respeito dessa partida? Você está confiante do Botafogo vencer em casa? Um jogo tão importante como esse da 19ª rodada? Precisamos dos 3 pontos porque o bicho está começando a pegar. Vai começar o segundo turno aí. O Botafogo tem sim uma partida a menos. O Ceará, inclusive, também tem uma partida a menos. Outras equipes, né, por conta do São Paulo. Enfim, tem muito jogo defasado ainda. E o Botafogo tem que começar a somar 3 pontos. A gente que até aqui, jogando contra os times que estão brigando ali contra o rebaixamento, querendo se afastar do Z4, não temos tido um bom desempenho. Essa é a grande realidade. É só você pegar hoje os times que estão no Z4, antes da rodada começar. O Botafogo não venceu o Goiás, não venceu o Curitiba, não venceu o Atlético Paranaense, perdeu para o Vasco. Então a gente não venceu nenhuma das equipes que está dentro do Z4. Além, é claro, dos times que estão ali acima do Z4 e à frente do Botafogo. Temos o exemplo aqui do Corinthians, do Bahia, enfim, tem outras equipes ali que o Botafogo também não conseguiu vencer, o que vai dificultando a nossa vida no campeonato. Então nessa 19ª rodada, eu espero a vitória. Mas e você? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E como eu pedi lá no começo, se inscreve para poder ajudar o canal a crescer. Sua participação sempre vai ser muito importante. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.